Você sabia que a sua alimentação e até mesmo os medicamentos que você toma, inclusive para o tratamento de excesso de peso, influenciam diretamente na sua saúde capilar? No programa de hoje, conversamos com a dermatologista doutora Michele Cavalheiro, com a endocrinologista doutora Tizá Londerugai e com a tricologista Rose Bender sobre alimentação, sobre o uso de medicamentos e, principalmente, sobre a saúde capilar e o quanto isso influencia. Fique conosco que o nosso programa já vai começar. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Bom, vamos começar o nosso programa com esse assunto tão interessante. Bem-vinda, doutora Michele, bem-vinda, Tizá, bem-vinda, Rose. A gente estava conversando antes de começar, o programa, principalmente essa questão do uso de medicamentos hoje para o tratamento de excesso de peso, o quanto eles influenciam na saúde capilar. Quem de vocês gostaria de começar a falar sobre esse assunto? Acho que principalmente porque tem ocorrido muito de chegar aqui na Tricomed pacientes com essa queixa, tomando medicamento sem controle, sem orientação, Então, o que vocês têm percebido disso? Então, esse assunto é muito importante a gente abordar, porque tem chegado muitos pacientes para o tratamento de excesso de peso, com o uso de medicações, e muitos deles sem orientação médica nenhuma. E o que a gente vê no consultório é um excesso de queda de cabelo e também casos que deflagram uma calvície, tanto feminina quanto masculina. Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado para esse paciente, porque o tratamento ele tem que ser muito mais intenso do que o paciente que não está utilizando esses medicamentos. Porque além do excesso a perda de proteínas, a perda de peso, a deficiência vitamínica, existe um aumento de testosterona, indiretamente por diminuição das proteínas que fazem a ligação com a testosterona, e isso indiretamente afina o cabelo de quem tem genética para calvície. Então, a gente precisa suplementar, a gente precisa ter um olhar diferenciado, e fazer um tratamento com medicamentos e também tratamentos locais, que a gente tem aqui disponível na Tricomed, que é laser e medicamentos para acompanhar esse paciente e ele ter uma orientação de forma que ele não tenha tanta perda de cabelo e piore o seu estado, a sua doença, que é a calvície. E, doutora Tizá, como esse medicamento, eu não sei se eu estou enganada agora, me corrija, por favor, ele ainda está sem a prescrição médica obrigatória? Qualquer pessoa pode comprar? Não. Na verdade, assim, a gente está falando, para a gente elucidar, assim, a gente está falando basicamente, está falando de duas classes farmacológicas, os análogos do GLP-1, então, que é a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, liraglutida, que é o Saxenda, e mais recentemente, que chegou agora no Brasil em maio, que é a tirzepatida, que é o Mounjaro, Então, esses medicamentos, e também tem o Rybelsus, que é a forma oral, mas o Rybelsus a gente utiliza, a semaglutida oral, a gente usa mais para tratamento de diabetes. Esses medicamentos, justamente para coibir esse uso, indiscriminado por pessoas que não têm indicação, ou seja, elas não têm nem diabetes, não têm nem sobrepeso com comorbidades, não têm nem obesidade, a Anvisa fez uma medida que até foge, na verdade, assim, da regra, porque a retenção de receita, ela é baseada no risco que o medicamento oferece para a pessoa. Então, por exemplo, por que antidepressivos a gente tem, ela tem retenção de receita? Porque se a pessoa utilizar uma dose muito alta, ela pode, enfim, até acabar indo a óbito, tendo uma convulsão, enfim. Isso não acontece com esses medicamentos, mas é para coibir o uso indiscriminado. Então, desde 23 de junho, agora é só com receita médica, igual de antibiótico, aquela dupla via, e com retenção ou com carimbo, Como são medicamentos de uso crônico, então o paciente ele até pode levar uma receita e ela vai durar 90 dias, Sim, por conta disso. Isso é perfeito, inclusive, para ter o acompanhamento, não Exatamente. É simplesmente chegar na farmácia e comprar sem ter o acompanhamento. Só que são medicamentos que a gente já tem, por exemplo, os análogos do GLP-1 desde 2015,
15 mais ou menos, e até então não tinha nenhum tipo de controle. Então as pessoas compravam, né, e a gente chegou ao ponto, inclusive, de ter, né, não só em Santa Maria, mas no Brasil inteiro, falta, por exemplo, né, da tirzepatida do Monjaro, porque como o pessoal sabia que ia entrar, né, fez um estoque. A lei... Exato, as pessoas compravam, né, isso, e geralmente pessoas que nem passaram pelo médico, assim, né, Nossa. que comprando com intenção de perder poucos quilos por uma pressão estética da sociedade, né, não por E nesse tratamento caso da médico. saúde capilar, todo paciente vai acabar passando por isso? Ou é um paciente, pode acontecer com um paciente que já é predisposto, né, a perda capilar, já tem algum problema capilar, ou todo paciente ele vai acabar sentindo isso de alguma forma? Não necessariamente, mas é bastante frequente porque a gente está falando de tratamentos que são altamente potentes para perda de peso. Então, o que a gente tem a gente espera uma média de 15 a 20% de redução de peso com esses remédios, né? Até então, a gente só tinha praticamente cirurgia bariátrica próximo disso. Né? Os outros tratamentos, eles não, né, dieta, exercício, é da ordem de 5%. Então, toda vez que eu tenho uma perda de peso muito importante, mesmo que com tratamento, acompanhada, eu posso ter, daí isso é a Michelle, né, a Rose vão falar melhor do que eu, mas eu posso ter aquela aceleração do que chama, né, daquele do eflúvio telógeno, né, aquele cabelo que já tá meio que por cair, falando de maneira bem simplória, assim, eu entendo, né, e ele acaba caindo antes. Isso pode acontecer, né, pela perda de peso, independentemente, mas se a pessoa é predisposta também. E agora, se a pessoa ainda, né, porque o que a gente vê, as pessoas às vezes usam essa medicação e elas simplesmente não comem, né, porque às vezes não comer é socialmente bonito, né, é chique, não tô comendo, né, a criatura coloca influencer, posta, né, no Instagram, não tô com fome nenhuma, comi só uma bolacha hoje, que maravilha, seca a barriga, né, só que daí ela perde músculo, osso, vitamina, ferro, cabelo, né? Sim, todo excesso esconde uma falta, né? Então, com relação ao ciclo, né, que a doutora estava falando, é justamente isso, né, porque o organismo, ele acaba preservando órgãos nobres, né, se você tem uma redução de ingesta, uma redução de energia, ele preserva órgãos nobres, coração, pulmão, cérebro, rim, e cabelo, pele, unha, fica por conta de diminuir o seu metabolismo, então é natural, é a mesma coisa na época do Covid, os pacientes tinham uma doença muito grave e aí, em função disso, acabavam perdendo o cabelo, a pele, a unha quebradiça, né? A pele ia ficando seca. Então, esses órgãos que não são tão nobres, eles são poupados. Então, diretamente a célula diminui o metabolismo e entra em queda capilar, entra num ciclo de queda capilar por falta de energia e também por uma própria alteração do ciclo. Do metabolismo do folículo. Agora até eu vou fazer uma pergunta, mas isso depois recupera, né? Assim, o que a gente vê é que tem uma queda, mas depois... Recupera né? Totalmente. O paciente não fica careca. Então, eu costumo explicar para os pacientes, não fiquem preocupados, não tenham medo da queda capilar, porque cai um cabelo porque embaixo está vindo um outro. Se não cair esse cabelo, o novo não vai nascer. Então, a não ser que você tenha uma doença autoimune, que não é o caso, né, nessas situações, né, que tem destruição de folículo, sempre que cai o cabelo, vem o cabelo. Então, o paciente não precisa entrar em pânico, em pavor, porque ninguém vai ficar careca. Agora, precisa suplementar, precisa ter um acompanhamento para manter esses folículos saudáveis e entrar numa fase de crescimento capilar. Né? Rose, a gente estava conversando antes também que você recebeu, né, teve essa indicação do medicamento. Como é que está sendo para ti esse tratamento? Eu acho que é muito legal a gente falar disso, porque tu justamente está tendo um acompanhamento, está fazendo da forma correta, ainda mais sendo tricologista, né, sabe da importância que é o cuidado com a saúde capilar. Então conta pra gente como é um exemplo disso, né, como que é o que deve ser feito. Bem, primeiramente, o que eu sugiro para todo mundo é procurar especialista na área. No meu caso, eu estou aqui com a minha endócrina. Então, não vou falar nada que não seja real. Claro. Eu procurei tratamento porque eu entrei na menopausa, né, Ingrid? E aumentei muito o peso e aquela ansiedade de doce. E foi indicado para gordura no fígado, eu estava com colesterol alto, eu estava pré-diabética. E aí lá vem o tirzepatida, Monjaro, amei. Mas, como todo ônus, nós temos um bônus. Sim.
entendeu? Então, o que aconteceu comigo? Eu notei uma queda de cabelo, fiquei na retaguarda o que é, o que está faltando. Friso o que a doutora Tizá disse, que a gente começa a emagrecer e fica se achando, e aí não come mesmo, eu não comi. Obviamente que eu não contei para a doutora Michele. Jogo de verdade. Agora virou Juro que eu não sabia. Então, ficou, e aí eu me preocupei, eu fui atrás pesquisar, e como tricologista, logo achei a solução, vi o que era, e comecei a tratar. Então, o que eu digo assim para todo mundo? Gente, emagrecer é muito legal. Entrar naquele vestido para ir na festa, maravilhoso. Mas os cabelos eu também amo. E eu corri atrás e venci. Então, eu já tô com franja de novo, eu comecei a puxar, a disfarçar, afinou mesmo. Mas não me arrependo. Fui bem orientada pela Tizá, pela Michele, agora sabendo, e ela me tratava e dizia assim, mas por quê? Aí eu começava, é minha androgenética, minha androgenética. Não era. Era um medicamento. E essa semana eu atendi uma paciente justamente e fiz a avaliação do término do tratamento dela. Tu lembra, Rose? A gente fez o Hermetrix e ela tinha ganho muita espessura de folículo, a gente tem análise em gráficos, né, de percentual, de espessura de cabelo e quantidade de folículos. E uma área ela abriu, assim, ela afinou, que não era antes. Michele, a mesma que a minha. Por isso que eu notei que era o uso do medicamento. Daí eu fui perguntar para a paciente, olha, aconteceu alguma coisa, porque tu já está no final do nosso tratamento e a gente vinha bem e de uma hora para outra abriu um clarão na frente do cabelo dela. Então ela abriu uma área de androgenética. E daí conversa vai, conversa vem, ela disse, ai doutor, eu comecei a usar uma medicação para emagrecer, um Monjaro e tal, então... daí eu disse, agora eu entendi. Então tudo tem uma agora a explicação. gente vai ter que modificar o teu tratamento, a gente vai precisar suplementar, a gente vai precisar encurtar as tuas sessões de tratamento, que eram de 30 em 30 dias, vou ter que passar para de 15 em 15, porque o paciente que tem só eflúvio, tudo bem, ele aguenta, mas o paciente que tem calvície e que tem cabelo ralo, abre um clarão e a mulher, principalmente, ela entra em crise, em desespero, e aí então a gente precisa agir muito rápido nesses pacientes. Então, e o que seria essa suplementação e o tratamento, doutora? O que é mais indicado? Quais são os tratamentos mais comuns? na verdade, a gente primeiro faz uma avaliação geral, né, que é vitamina D, vitamina B12, ferro, ferritina, né, a TSH para avaliar a tireoide, né? E faz toda essa avaliação e sempre pede para que acompanhe com o endócrino em conjunto, né? E aí suplementa o que é necessário, né? Mas, na verdade, o que a gente precisa também é fazer as aplicações do couro cabeludo que a gente faz aqui, né? Além da suplementação oral, dessas vitaminas, né? Porque não adianta também suplementar qualquer vitamina. Se o paciente não tem depressão, eu não preciso suplementar, gente. Mas acontece o seguinte, é o que a doutora falou, o pessoal esquece de comer. Come uma coisinha ou outra e acaba não diversificando a alimentação. E aí começa a depletar a vitamina D, depletar ferro, e aí começa sim, até para acelerar abaixo. O processo então, e daí começa a enxergar o resultado. Ela é baseada essencialmente em exames laboratoriais, né? Então, primeiro, exames laboratoriais completos, acompanhamento com endócrino, com dermato, e a gente vai andando em conjunto com essas medicações. E com a tricologista. Sempre, né, Rose? Com Sempre certeza. com a tricologista também. E com relação aos alimentos, doutora Tizá, como a gente comentou, né? Às vezes deixa de comer para acelerar o processo, né? Como a gente comentou das redes sociais, que daí vai lá, posta um story, posta alguma coisa falando, nem senti fome, que maravilha, que é esse medicamento e esquece do resto. Mas quais os alimentos que fazem bem para a nossa saúde capilar? Que, né, tendo as proteínas, tendo aquilo que é importante, que a gente não pode abrir mão? Na verdade, isso independentemente de estar ou não em uso, é que o que acontece quando a pessoa tem uso desses medicamentos, justamente, como a ação do medicamento, né,
só para fazer o raciocínio, eles aumentam muito a saciedade e a saciação, ou seja, fazem a gente acabar a refeição antes e demorar mais para querer comer novamente. Então, esses alimentos que promovem mais saciedade, por exemplo, uma proteína, né, carne, ovos, enfim, e as próprias fibras que tu vai encontrar, salada e fruta, tu come um pouquinho e tu já tá cheia, né? E, por exemplo, proteína é muito raro a gente ter uma proteína super magra. Sempre vai ter algum grau de gordura entremeado. E a gordura sacia muito quando tu tá usando desses medicamentos. Então, por exemplo, assim, ferro. Aporte de ferro é basicamente de carnes, né? A gente até tem ferro, tem nos vegetais que são importantes, mas, assim, a absorção é menor. Então, a gente até... Isso é importante até, assim, né, como a doutora Michele falou aqui, muitas vezes quem vai identificar que esse paciente está fazendo um uso inadequado da medicação são elas, né, porque é isso, o paciente vem para nós, não, tô comendo, como sim, claro, tô comendo. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Exato, a pessoa fala, não, tô comendo, e tu pergunta, né, tipo aquela pessoa que está sendo acompanhada, às vezes é justamente por isso, porque mas ela tá tão feliz que tá emagrecendo e ela quer comer menos, e ela, daí, até que acontece alguma coisa, daí a pessoa vem e diz, realmente, pois é, eu tava... Daí não, daí é queda de cabelo, às vezes é cansaço, né? Então, é alimentação saudável, não precisa ser nada fora do comum, não precisa ser nenhum pozinho especial, é comida mesmo. Mas talvez é uma pessoa que vai ter que fracionar a refeição, porque ela não vai conseguir comer tudo de uma vez só. Então, vai ter que fazer, às vezes, um mini lanchinho para poder incluir aquela proteína, talvez aquela isso fruta. prejudique, né, com a vida enlouquecida das pessoas hoje em dia, esse fracionamento, né? Às vezes é difícil. Tipo, é difícil. Então, às vezes faz 1, 2 refeições e aí não tem a quantidade adequada de nutrientes. Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades, eu acho, quem não tem o hábito de se alimentar diversas vezes ao dia, de comer as refeições certinho, cuidar os horários. E eu acredito que a maioria das pessoas tem essa dificuldade de encontrar na rotina aquele espaço, porque tu trabalha, por exemplo, até uso o exemplo de mim quando eu trabalhava num banco. Às vezes eu tinha que me policiar para as 16 horas, quando fechava a agência, eu lembrar de comer um lanche, alguma coisa. Senão aquilo ia só ser 6h30, 7 horas da noite. Que aí, na verdade, eu tava praticamente no horário da janta, então eu já tinha muito mais fome, porque eu não tinha feito nenhum lanche, né? Não tinha feito nenhuma refeição nesse meio tempo. Então, acho que a maior também, uma das dificuldades que as pessoas encontram é disso, né? É que, assim, aqui falando de quem tá usando esses medicamentos, né? Claro. Porque não existe, assim, a obrigatoriedade de comer de 3 em 3 horas. Isso aí é uma coisa que já caiu por terra, né? Mas é que nessa situação, como a pessoa vai ter uma limitação da ingesta dela por refeição, ela pode precisar refracionar, né? Então, ajuda bastante. Mas tem pessoas que a gente sempre foca, assim, para tentar obter os nutrientes da alimentação, da comida. Até porque a absorção é completamente diferente quando eu tô falando de uma vitamina isolada, quando eu tô falando da vitamina no alimento in natura, com os outros micronutrientes. Então, é bem diferente. Mas tem gente que acaba tendo que lançar mão mesmo de suplemento, né? E isso aí, só que não é assim, a gente, né, não, como falou a Michele, a gente não inventa, a gente faz os exames e aí vê se precisa de alguma coisa ou outra, né? Então, a ideia é comer comida mesmo, e aí na correria isso acontece, a pessoa tá super ocupada e tal, daí, né... acaba que às vezes carboidrato é uma coisa que é mais fácil de carregar, daí a pessoa come uma bolachinha e aí no fim do dia ela comeu o quê? Comeu, né, uma alface, um tomatinho E farinha. né? Exatamente, esse que é o cuidado, assim, tu tem que ficar prestando atenção no comer e comer com qualidade, né? Porque tu esquece, tu perde a fome, né? Sim. Eu acredito não, tenho certeza que o acompanhamento e o equilíbrio é a chave de um tratamento completo, né? Para fazer dar certo, para encontrar isso. Do ponto de vista, assim, endocrinológico, esses tratamentos, eles revolucionaram o nosso tratamento, né? A gente não tinha... A nossa principal plano de saúde pública atualmente é obesidade. A gente não tinha nenhum tratamento que funcionasse ou que funcionasse sem matar mais a pessoa, né? Então, agora a gente tem tratamentos que são seguros, que, na verdade, eles reduzem não só, né, a obesidade, mas reduz doença cardíaca, renal, né, apneia do sono, osteoartrose, enfim, uma série, né, de condições, só que tem que ser bem utilizado, né? Essa que é a grande chave do tratamento. E o mais importante que eu acho, Tizá, é a orientação médica. Porque o que a gente percebe aqui na Tricomed com os pacientes é assim: mas a vizinha usou e deu certo, e ela vai lá e usa. Não é bem assim. Então, a importância de tu procurar o endócrino, procurar a dermato, para ver o que está acontecendo, por que
né? Eu tenho essa obesidade, porque que é isso? No meu caso, eu descobri logo que eu sabia, entrei na menopausa, pós 50 anos, acho que várias como eu têm o mesmo problema. Então, eu acho que o trabalho em equipe, assim, esse encaminhamento para o médico, acho que para qualquer profissional serve, tem que encaminhar. E eu acho que vale reforçar, né, Tizá, a questão do uso continuado da medicação, né? Que as pessoas não têm essa ideia, né? Que quando se indica usar essas injeções para emagrecer, como o Mounjaro, o paciente tem indicação clínica e ele é um paciente que vai precisar usar essa medicação o resto da vida. Então, vai precisar acompanhamento, assim como a pessoa hipertensa precisa do acompanhamento do cardiologista, a pessoa obesa precisa do acompanhamento do endocrinologista para o uso continuado dessas medicações, porque se ele para de usar as medicações, volta a engordar, volta o diabetes, volta o problema de colesterol, então é uma doença crônica. E a gente, né, e o problema quando a gente vê esse uso, assim, que é não, né, sem prescrição médica, é o quê? Né, a pessoa, ela utiliza a medicação e aí ela fica sem comer, ela vai ter todos esses efeitos, cansaço, queda de cabelo, cada, né, unha quebradiça, e aí ela perde gordura, ok, mas ela perde massa muscular, perde massa óssea, e ela para da medicação. E daí ela reganha peso, mas ela não reganha osso e nem reganha músculo. Ela reganha só gordura e geralmente gordura abdominal. E aí entra naquilo que a gente chama de ciclagem de peso, né? Que a pessoa, que é o efeito sanfona. O efeito sanfona. Né? Mas isso não é por causa do remédio, né? Isso é por conta, né, da má aplicação da medicação. Uma pessoa que nem tinha um problema, ela acaba criando um problema. Claro. Ela nem tinha problema de excesso de peso, ela nem tinha. E daqui a pouco ela acabou criando porque ela levou uma condição e aí quando vê, tipo isso, começou a criar, daí ela abriu daqui a pouco, né, uma alopecia que ela não tinha. E aí, meu Deus, mas eu engordei, então eu vou restringir mais comida, daí restringe mais, cai mais o cabelo, né, perde mais osso, perde mais músculo, vira uma bola de neve, assim, por que fica difícil de consertar, entendeu? Claro. Fica difícil de consertar, porque o paciente que não precisava usar a medicação, acabou usando para reduzir peso, um percentual de peso pequeno, sem indicação nenhuma, e acaba trazendo uma série de problemas para a saúde da pessoa. E muito também acho que do que prejudica as pessoas é o uso adoidado da internet para buscar informação, né? Porque aí, quando tinha o acesso direto sem precisar de uma receita, tu vai lá e compra a caneta, compra o Ozempic, por exemplo, aí tu começa, mas eu acho que o ideal pra mim é começar com os 2 cliques. Aí na próxima semana tu pensa, já fiquei uma semana, agora eu vou usar 4. Sei lá, tô chutando isso até baseado no pouco que eu conheci, mas eu acho que é absurdo como a gente se fia muito, né? Fica muito presente nas coisas da internet, achando que tem muito material interessante, mas com certeza vai ser de um especialista, vai ser na rede social de algum especialista e que ele vai te dizer ainda, olha, isso eu tô falando numa questão geral, mas o teu atendimento é muito específico, é ali que tu tem que analisar bem bonitinho no consultório comigo e não fazer o que a internet manda, né? É que, Ingrid, a internet, ela é bastante elucidativa quando tu procura um artigo. Mas Instagram, todo mundo é doutor especialista. Com certeza. Então, aí, vale o recado. Não, ainda mais na questão que a gente estava falando de uma mulher que tu vê essa perda de peso... Só de olhar, tu percebe, essa pessoa com certeza perdeu 5 quilos, 10 quilos, o que tá acontecendo, né? Que rapidez, como é que foi isso? Eu também quero. Eu usei a canetinha lá, vai lá e compra e coisa. E o acompanhamento todo, como eu falei, o que vale uma barriga chapada e um fiapo no cabelo, né? Não arruma um problema pra si porque não fez o acompanhamento, não fez o que deveria ser feito desde o início. E só aproveitando para reforçar que esse efeito, falando do cabelo, né, é relacionado, não é um efeito colateral do medicamento. Como, por exemplo, sei lá, a gente tem medicamentos anticonvulsivantes, que eles causam queda de cabelo. É o medicamento, que se a pessoa, claro, tem tendência, é pior ainda. Mas aqui não é a medicação, é realmente, né, por isso que não é todas as pessoas que vão ter, mas acaba acontecendo em quem perde bastante peso. Então, quanto mais a pessoa, ela vai se cuidando, vai mantendo uma boa alimentação, né, se ela vai precisar suplementar, suplementa. Se ela mantém o próprio fato dela fazer o exercício e manter uma massa magra, né, um exercício de força, ela manter a manutenção da massa magra, ela nos sinaliza para o nosso corpo, tipo, olha, eu estou saudável, né? Eu não estou perdendo massa magra, então quer dizer que eu não estou doente, porque
O normal do nosso organismo é perder peso única e exclusivamente quando ele está doente, né? É isso. A gente não perde peso em outra situação. Pode ser uma doença mais grave ou menos grave, só por uma, né? Tô comendo menos porque estou, né, nervosa, mas assim, tem alguma coisa que não está certa. Claro. Né? Então, quando a gente perde peso com essa sinalização de um aporte proteico legal, com um aporte de micronutriente legal, né, manutenção da massa magra, em geral o meu corpo, ele aceita melhor, e esses mecanismos, assim, que são sinalizadores de direcionamento de energia, né, eles não acontecem tanto, e a pessoa daí, ela, né, vai passar mais tranquilamente por esse processo. Sim, e ter todo o conhecimento, passar esse conhecimento para o paciente para saber, olha, pode vir ocorrer uma queda capilar. Então já sabe que isso pode acontecer. Qual que é a indicação? Procura tricologista, procura dermatologista. Vai ter um enfraquecimento das unhas, dos cabelos, essas coisas podem acontecer. Aí o conhecimento do outro especialista, do tricologista, do dermatologista, de saber, olha, se tu não me contou da medicação e eu tô com base no meu conhecimento, no que eu sei, isso pode ser... Tem certeza que tu não tá me contando nada, assim? Não tem alguma coisinha? Essa questão do uso dos medicamentos, eu sempre, na minha anamnese, a gente sempre pergunta, né? Mas, assim, é muito velada essa história das medicações para emagrecer. Eles só contam em último caso, assim. É difícil, às vezes, assim. Que daí vem do estigma, né? Daí, assim, do estigma do tratamento, né? Para perder peso, que, na verdade... Claro, tem essa pessoa que está usando sem indicação, mas muitas vezes as pessoas que têm indicação, né, elas, tipo, essa posição da Rose de falar abertamente, isso é muito raro, né, porque as pessoas, em geral, elas falam isso como se fosse uma fraqueza, e, na verdade, a gente tem todo um entendimento que é justamente da fisiologia do nosso corpo, que é para manutenção, conservação, né, do peso, então, que é muito difícil, dependendo do patamar que a pessoa está, de conseguir perder peso sem uma medicação, assim, não é que seja impossível, né, mas às vezes exige mudanças de estilo de vida que a pessoa não tem nem tempo para executar aquilo. Não, e a obesidade é uma doença, diabetes é uma doença, isso. são coisas que tu precisa de ajuda, então não tem problema nenhum em admitir. A menopausa é um ciclo que vai acontecer com todas as mulheres, então não tem, eu falo isso para todo mundo que vai nos assistir, com certeza, né, diante do que vocês estão dizendo, não há vergonha nenhuma em admitir que a gente precisa de ajuda muitas vezes. Exatamente. Não é, eu vou fechar a boca, vou fazer um exercício físico, tá? Beleza, vai lá na tua disciplina, se tu conseguir, ótimo. Se tu conseguir, ótimo. Agora, se tu não conseguir, existe um especialista. E mesmo assim, né, o interessante é buscar o especialista antes para ter um panorama do que, inclusive, se é necessário, tem uma indicação, se tem alguma outra questão de saúde e saber o que pode acontecer junto com esse medicamento, né? Sim, né, Ingrid? É a coisinha que eu falei a receita para vocês aí, ó. Sim. Por exemplo, a menopausa. Eu vi que eu comecei a aumentar abdômen. Digo, não, mas está errado. Eu não como tanto para isso. Entende? Procurar ajuda. Tamanho foi a surpresa quando abrimos os exames e estava lá. Pré-diabético, colesterol alto, gordura no fígado. Então, eu acho assim que esse encontro aqui, ele é mais para esclarecer que tem tratamento, que não é vergonha nenhuma entrar na menopausa. Eu aceito a minha idade, sou feliz com ela. Cada ruguinha que tem, agradeço, porque sou eu. Faço atividade física, não perdi massa magra. Então, orientado, tento comer, faço algumas loucuras, porque às vezes eu atendo o dia inteiro, a nossa rotina, gente, não é fácil. É 2 clínicas, corre para um lado, corre para o outro, atende paciente. Quando vê, tu esqueceu de comer aquilo ali que tu falou antes. Mas o importante é que eu tenho umas maravilhosas que sempre me trazem água. Então, a gente toma muita água. E nós aqui na Tricomed percebemos logo quando o paciente não come, que ele quer emagrecer forçadamente. É só tu ver, o cabelo é opaco, é diferente. A gente pega logo, então não adianta. A gente olha e deixa ele falar. E a gente oferece logo o tratamento para aquela patologia ali, porque a gente sabe o que tem. Claro. Então, comer é fundamental, é gostoso. Dentro do limite, eu acho que eu, no meu caso, ali era o açúcar, doente por açúcar. Eu acho que principalmente também conhecer o corpo, né? Conhecer o seu corpo, conhecer o seu cabelo, perceber essas coisas, né? Porque no início pode estar, como a gente falou, tô feliz, tô emagrecendo, e aí não deixar acontecer a questão de quando vê, tu já perdeu 50% dos fios. O atendimento precoce é fundamental.
em tudo, né? Então, assim, começa com o uso da medicação, começa com a questão dos exames laboratoriais e o acompanhamento desde o início. Com isso, o paciente vai ter uma perda de peso saudável e não vai ter complicações, né? Quanto mais precoce, mais a gente preserva os folículos. E um comentário importante também, Ingrid, assim, justamente essa questão do acompanhamento, por que é importante, né? Porque a gente está lidando com uma condição, como eu falei, que é contra a nossa fisiologia, né? E quando eu tenho uma sinalização dessas, que pode ser, né, queda de cabelo, alteração da pele, às vezes na mulher que está menstruando, parada da menstruação, ok, pode ser da perda de peso, mas pode ser de outra condição de saúde que está acontecendo junto. Claro. Né? Então a pessoa não pode esquecer de se perguntar se está tudo bem, porque daqui a pouco ela fica tão fascinada, né, com o resultado da perda de peso e que, tá, azar que eu tô perdendo cabelo, azar que eu não tô menstruando. Não, calma, a gente tem que ver porque pode não ser, né? Até o seu emagrecimento, talvez, isso inclusive é uma coisa que a gente acompanha, porque eu espero uma certa proporcionalidade do efeito da medicação. Se a pessoa tá usando e ela perde muito mais peso, será que daqui a pouco, né, às vezes uma paciente que já está mais idosa, daqui a pouco, será que esse paciente não tem, ou não mesmo idosa, mas uma pessoa que não tem outra patologia junto, quando vê até uma doença mais séria? Claro, então, então esse olhar do acompanhamento, porque a gente está mexendo com uma coisa que é muito delicada, né, que a gente só emagrece quando está doente, então assim, eu não posso esquecer disso. E aí, quando vê a pessoa perde o cabelo, ela não dá bola, não, mas não era só, né? Daqui a pouco ela tá perdendo, sei lá, perdeu o cabelo porque ela perdeu ferro, mas ok, ela tá ingerindo menos ferro, mas ela já tava sangrando porque ela tem uma úlcera no estômago, daqui a pouco ela tem uma colite, ela tem até um câncer no intestino, e aquilo ali, né, mas apareceu. Exatamente, então assim, sabe, essa pressão estética do emagrecimento, assim, ele é algo muito importante, muito que ele acaba mascarando várias, né, questões, assim, que a pessoa pode deixar passar e acha que tá tudo maravilhoso, né? Então isso é bem importante. Sem dúvida. Não é, assim, perder peso acima de tudo, né? Pelo contrário, a gente tem que fazer com muito cuidado. Por isso que eu acho, e bato em cima sempre do mesmo assunto, que é importante o médico investigar. Então, é a mesma coisa que tu chegar aqui e vir tratar um cabelo. Mas é só alopecia, que é androgenética que tu tem? E se nós encontrarmos outras doenças? Então, não é só o uso do Mounjaro do que vai te dar. Então, essa é uma questão boa de discutir, por quê? A importância do diagnóstico, tanto precoce, como a doutora Michele falou, a doutora Tizá falou a mesma coisa, e a ajuda que eu busquei, porque o corpo deu sinal de alerta. A queda de cabelo é um alerta. Certeza. E sempre, né, quando o paciente, a gente está fazendo o tratamento correto e as coisas estão acontecendo naturalmente e o paciente não responde, vai degringolando, perdendo o cabelo, a gente sempre tem que parar, investigar, porque alguma coisa está acontecendo. Ou ele está desenvolvendo uma doença oncológica, ou alguma coisa está acontecendo. Algum quadro infeccioso, alguma coisa não está bem. Isso principalmente em idoso, né? A gente vê classicamente, assim, o idoso ele não tem os mesmos sintomas que o paciente jovem. Ele não responde igual. Então, assim, às vezes até uma própria infecção urinária no idoso não dá febre. Uma pneumonia não dá tosse, não dá expectoração, dá prostração. Então, assim, aquela alteração de humor, aquele cansaço, aquela fadiga, perda de peso. Então, tudo isso, gente, pode estar somado, né? Não só o uso da medicação. Então, a gente olha o paciente como um todo. Por isso que para tratar as doenças é preciso ter um médico por trás. Por isso que tanto a gente bate na tecla como profissional, que a gente tem a preocupação principalmente, em primeiro lugar, com a saúde do paciente, é o paciente como um todo. Não é só emagrecer. O que tem por trás, né? Quais são os medicamentos que ele está usando, né? Qual é a idade desse paciente? Qual é o histórico familiar? Risco de câncer. Então, tudo isso a gente passa na anamnese. Não é simplesmente fazer diagnóstico e tratar a queda de cabelo. E resolver uma queixa, né? Alguma coisa que isso aí que eu debato, que não é vir aqui só tratar o cabelo. E a gente, assim, já fiz vários diagnósticos aqui. O paciente tem que parar o tratamento, desencadeou uma leucemia, caminhar para um hematologista. Então, assim, são coisas sérias. Com que certeza. O médico que tem interesse e que
é médico e que avalia o seu paciente, examina o seu paciente, ele vai dar o encaminhamento correto para o especialista necessário e esse paciente vai ter o seu melhor tratamento. Sim, a importância desse trabalho multidisciplinar, né? Nossa, como é cada vez mais em conjunto. E que eu vou comentar agora é que justamente pela seriedade que a gente está tratando, que a pessoa já tem que abrir muito, muito o seu olho se ela ouve em redes sociais propagandas de pessoas falando que venha aplicar, chegou o tirzepatida aqui na minha clínica, aplicação, né, eu faço a aplicação, né, manipulados, tem que, assim, realmente tem que ter muito cuidado, porque certamente essa pessoa não está preocupada com a saúde do paciente, com a saúde do bolso dela. Com certeza. Porque, assim, quando tu anuncia dessa forma um tratamento, né, dessa seriedade, a pessoa não sabe o que está fazendo, né? Então, ela não está preocupada com a pessoa, ela vai sair prescrevendo aquilo ali a rodo para todo mundo. Então, assim, desconfie desse tipo de propaganda, porque a chance de vir algo, né, que não está feito de forma ética é bastante grande, né? Infelizmente, a gente acaba vendo. Não, e o medicamento, ele tem uma explicação, né? Ele existe um porquê. E assim como a indicação de um tratamento, qualquer outra coisa, cada paciente vai ser sempre individual. Não dá para fazer as coisas de olho fechado e acreditar que vai funcionar. Perigosíssimo. Sim, é como tratamento capilar, né? Todo mundo faz, mas e aí? Então, é tu procurar um profissional capacitado que vê o paciente como um todo, como saúde, não só por perda de cabelo ou beleza no cabelo, mas sim por saúde. E, inclusive, assim, por exemplo, tem pacientes com calvície que não podem usar medicação tipo dutasterida, finasterida, porque tiveram câncer de mama, por exemplo, hormônio sensível, né? Então, a gente precisa se adaptar ao paciente que está na frente. Qual é o medicamento que esse paciente pode usar, né? Quais são as doenças que o paciente teve? Então, tratar a doença do paciente é ver ele como um todo. E ter essa preocupação também das interações medicamentosas, né? Qual é o histórico desse paciente, se ele tem contraindicação dos medicamentos. Eu digo assim, sempre para os meus pacientes, eu me adapto, a minha prescrição se adapta ao seu problema de saúde. Você não pode usar tal medicação? Bom, vamos para esse lado. O que eu posso usar no seu caso? Então, é difícil, gente. Essa consulta, ela é demorada. Eu preciso analisar. Não, cada paciente é de um jeito e existe um risco. Perfeito. E é um tratamento, quem tem calvície, para o resto da vida. Né? E é importante usar o medicamento. Então, o medicamento certo. Com pacientes certeza. jovens. A dose certa. Pacientes jovens que estão em idade fértil, né? Posso usar tais medicamentos, não posso usar outra classe de medicamento. Então, isso tudo a gente avalia na consulta. Perfeito. A importância disso. Bom, gurias, o programa ele foi perfeito para servir como um alerta. Eu acho que foi uma ideia genial para trazer, de fato, o que é necessário. A Interativa, o programa da Interativa tem muito esse objetivo, né, de ser informativo e foi perfeita a integração aqui, porque trouxemos 3 profissionais, inclusive a Rose ainda traz o seu acompanhamento, o seu exemplo de uso, que também serve, que é mostrando o correto, né? Não é só porque é uma profissional, né, Rose? Não é só porque trabalha com saúde, mas porque sabe, tem que fazer e que isso sirva para todas as outras pessoas, né? E nós agradecemos imensamente em nome da revista, porque o nosso objetivo é esse, né? Trazer de forma leve, de forma de fácil entendimento para as pessoas, e principalmente porque esses medicamentos para o excesso de peso, né, para essa perda de peso, eles estão cada vez mais na moda, digamos, eles estão surgindo cada vez mais. Não, vez ou outra, assim, eu tô na internet, eu tô lendo uma matéria, alguma coisa sobre isso. E para ver a importância de falar do acompanhamento e do tratamento multidisciplinar. Trazer aqui 3 especialidades, 3 profissionais que possam falar de como tudo está interligado e como a gente precisa se cuidar como um todo, né? Muito obrigada, meninas. Isso aí, a gente que agradece. Muito obrigada. Obrigada. Grupo Felite, levando felicidade para onde for.
Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Lab Med, 60 anos em sintonia com a vida.